Olá, jovens senhores, jovens senhoras, jovens adolescentes, jovens crianças, jovens. Seja bem-vindo à minha casa de alívio, em cada lar uma fonte. Hoje aqui, no último episódio da série dedicados ao evangelismo. E eu estou muito feliz, nós estamos concluindo mais esta série aqui. O coração já está empolgado pela próxima que está chegando. Mas vamos continuar aqui nesse tema tão maravilhoso, que é o ponto final, né? Que é o pinguinho no i, que é a cereja do bolo. A gente veio compartilhando algumas semanas atrás todo esse movimento sobre evangelismo, todos os pontos, as questões, como fazer, como me comportar. E não poderia faltar o momento final, né? Que é o momento em que eu abordo a pessoa que está precisando de Jesus, está precisando de salvação, e o que eu tenho que ter em mente que ela precisa de ouvir. E para falar sobre isso, nós começamos semana passada falando sobre as 4 leis espirituais, e nós vamos continuar hoje, lembrando que o tema dessa ministração é compartilhando o Evangelho, parte 2. Compartilhando o Evangelho, parte 2, porque semana passada fizemos a parte 1 e na parte 1 nós estamos abordando então as 4 leis espirituais, sendo que nós falamos das 2 primeiras. Então vamos relembrar que a primeira lei é: Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. É claro que você sempre vai falar para a pessoa que você está evangelizando. Então Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. E a segunda lei que compartilhamos foi: o homem é pecador e ele está separado de Deus. E por isso ele não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano perfeito de Deus para a sua vida, porque ele está separado de Deus. Então nós falamos sobre essas 2 leis semana passada. Se você quer ouvir, se você perdeu por algum motivo, vai lá, tem um link aqui, corre lá e assista essa primeira ministração, tá ok? E hoje nós vamos continuar falando sobre as 4 leis espirituais e vamos falar sobre as 2 últimas para encerrar esta série dedicados ao evangelismo, se assim Deus permitir. E na verdade ele já permitiu, né? Porque estamos aqui hoje, aleluia, glória a Deus. Então nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, e também vamos ler Romanos capítulo 10 e versículo 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Agora vamos lá para Romanos, no capítulo 10 e versículo 9. Se com a sua boca confessar que Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Este é o ponto final que você está oferecendo então o evangelho para a pessoa. Mas mediante a isso vamos observar então a terceira lei espiritual. E a terceira lei espiritual é: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. É por meio dele você pode conhecer o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então preste atenção. Nós falamos que Deus é amor, nós falamos que o homem está separado de Deus, que ele não consegue sozinho alcançar Deus. Ou seja, Jesus é a única maneira, não existe outra maneira. Não adianta fazer promessas, não adianta fazer votos, não adianta fazer rezas, não adianta coisas que qualquer pessoa oferecer
que substitua, porque nada substitui o que Jesus fez por nós. E o que foi que aconteceu já que Jesus é o único caminho? Como eu provo que ele é o único caminho? Primeiro, eu disse que Deus é amor. Não foi lá na primeira lei? Pois é. Então, Romanos 5 e versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então preste atenção. Segundo a lei, o homem não consegue, ele está separado de Deus e não consegue se aproximar. Mas Jesus, Deus envia Jesus por conta do seu amor, por conta da primeira lei espiritual. Deus envia o seu Filho Jesus, e Jesus decide entregar a sua vida por nós. Quando? Quando ainda éramos separados de Deus, quando não tínhamos condições de chegar a Jesus. Então Deus envia o seu Filho e ele morre por nós, para como se fosse uma ponte, nós pudéssemos acessar a Deus de novo. Então a cruz de Cristo se forma como se fosse uma ponte para nós alcançarmos a Deus mais uma vez. E não é só isso. Em 1 João 1 e versículo 7 diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que nos separa de Deus. Mas o sangue de Jesus, aleluia, ele nos purifica de todo o pecado. Olha em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 3 e 4. Olha que lindo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Sim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui, nessa terceira lei espiritual, Jesus é o plano perfeito de Deus para nos alcançar, já que nós sozinhos não conseguiríamos. Então Jesus se torna o caminho. A palavra do Senhor diz que ele é o caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Então, o que acontece aqui? Existe um abismo entre eu e Deus. Existia um abismo entre você e Deus. Não tinha como acessar, não tinha mais como contactar Deus. Mas Jesus é o caminho. E pela cruz do Calvário, o que acontece? A cruz então vem e se transforma como uma ponte para você chegar de volta até Deus. Então presta atenção. Não adianta, eu quero que você preste bem atenção nisso. Não adianta você conhecer a primeira lei, que Deus é amor. Não adianta você conhecer a segunda lei e saber que você está separado de Deus por conta do seu pecado. Não adianta você conhecer apenas a terceira lei e saber que Jesus é o caminho, se não ocorrer a quarta lei, e que é a finalização do processo do evangelismo. Qual é a quarta lei? Precisamos receber Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, por meio de um convite pessoal. Sim, só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Se nós não recebermos Jesus, se nós não confessarmos Jesus, nós não poderemos experimentar a tudo que eu falei, que foi relacionado às 3 leis espirituais lá atrás. Então, primeiro, nós precisamos receber Jesus Cristo de Nazaré. Em João capítulo 1, versículo 12, tem um versículo muito importante nesse processo que diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu preciso receber Jesus Cristo, preciso de crer em Jesus e receber Jesus. Como eu recebo Jesus? Efésios 2, versículo 8 e 9, ele diz:
é porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Eu recebo através da fé. Então, querido, não adianta. Primeiro tem que crer. Não adianta você querer que Jesus chegue à vida de alguém, ou se você está aqui ouvindo essa palavra pela primeira vez, não adianta querer que Jesus entre na sua vida se você não acreditar nele e se você não acreditar em todo este amor perfeito de Deus. Então, o primeiro passo é ter fé. Amém? E outra coisa, a segunda coisa que precisa ser feita, receber Cristo por meio de um convite pessoal. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Olha que coisa interessante. O nome desse programa é Casa de Alívio. Nós estamos aqui anunciando Jesus, anunciando o Evangelho de Jesus. Eu estou anunciando, ensinando para aqueles que querem aprender a evangelizar e também você que quer receber Jesus. E aí se diz para mim assim, por exemplo, quando foi que eu recebi um convite? Você recebeu um convite quando você começou a aprender e ouvir sobre este amor de Deus que você nunca tinha ouvido. E agora, com essa palavra e com esses ensinamentos, Jesus está batendo na sua porta, batendo na sua porta. Então o que acontece? Ele está pedindo, deixa eu entrar. E ao mesmo tempo, esse batido na porta, ele está te convidando. Ele está te convidando a abrir a porta. E talvez você diz, não, eu que tenho que convidar Jesus para entrar. Sim, a casa é sua. Sim, você tem que convidar Jesus para entrar. Mas ter Jesus na minha porta também, e dizendo que quer entrar, isso é um convite. É um convite para nós sentarmos à mesa com Ele, para nós celebrarmos com Ele e para nós termos a vida de volta. Então, você tem que ter esse convite pessoal e ele já está acontecendo nesse momento. E receber Jesus Cristo implica no quê? Em arrependimento. Quer dizer, significa que você deixar os seus próprios esforços, deixar de lado nossos esforços, tudo que nós tentamos fazer para tentar mudar nossa vida, quer dizer, foi tudo frustrado, porque a gente faz, e na verdade nós só conseguimos adquirir mais pecado, mais morte, mais trevas para a nossa vida. Então, o que eu preciso de fazer? Deixar de confiar nos meus esforços, porque eu sozinho não consigo. E fazer o quê? Crer em Cristo. Ele perdoa os nossos pecados e faz de nós aquilo que Ele quer que sejamos. Então, queridos, aqui é o segredo do quarta e última lei espiritual. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador através de um convite pessoal. Só então poderemos confessar. Se a gente receber Jesus, a gente consegue liberar e consegue confessar Jesus pela fé, e também nós conseguimos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Pronto, é só isso, pastor? Só isso. Então vamos lá para os 4 pontos assim rapidamente. Primeiro, saber que Deus nos ama profundamente. Segundo, saber que o meu pecado me afastou de Deus e me levou para a morte. Saber que por causa disso eu não consigo acessar Deus, eu não consigo mais acessar o amor de Deus. Terceiro, saber que para mim acessar o amor de Deus e para passar por cima do pecado, eu preciso de uma ponte, eu preciso da cruz, eu preciso de Jesus, eu preciso receber a sua morte e a sua ressurreição. E só o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E quarto, saber que para mim receber tudo isso, só tem um jeito: eu crer no meu coração, ter fé para acreditar, confessar com os meus lábios, aceitar o convite de Deus, aceitar o convite que Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma vez que eu aceito esse convite e vou até Jesus,
abro a porta do meu coração para Ele. Então Ele entra, perdoa os meus pecados, paga toda a dívida de pecado, leva sobre si todas as minhas culpas, leva sobre si todas as maldições, e eu me torno filho legítimo com Ele. Aleluia, aleluia, que maravilha, que legal, que maravilha, que grande é, que grande poder é isso, que grande maravilha. Eu nunca ouvi isso na minha vida, pastor, eu nunca imaginei que eu ia ser aceito de novo. Pois é simples assim. E para você que está me ouvindo aqui, que não conhece Jesus, eu quero dizer, faça isso hoje. Se você ainda não fez, confesse Jesus hoje. Confesse Jesus agora. Se você está aí num grupo pequeno, se você está aí na sua casa, sozinho, eu não sei, dentro do teu carro, ouvindo essa mensagem, e pensou, ele está ensinando alguém. Não, agora eu estou falando com você. Receba Jesus como o Senhor da sua vida. Como que eu faço isso? Confesse agora que Jesus é o Senhor. Confesse agora que você crê que Ele te ama tanto que Ele deu a sua vida. Confesse agora que você era pecador e você está arrependido. Confesse agora que a partir de hoje, você quer que Jesus se torne o Senhor da sua vida. E para você que está aqui como aprendiz de evangelista, então por favor, corre lá, corre para o mundo e começa a anunciar. Começa a falar sobre essas 4 leis espirituais. Não perca tempo, não enrole, não diga amanhã eu faço, depois eu faço, enquanto você está pensando se faz ou não. E mais uma pessoa morreu, mais uma pessoa não tem mais jeito. Porque enquanto ela está viva ainda há esperança, mas quando ela morreu não tem mais jeito. Enquanto você está pensando se vai ou se não vai, se fala ou se não fala, mais uma pessoa está morrendo nesse momento. Então corre. Faça o que você tem que fazer. Faz um bom trabalho de evangelista, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é a vontade de Deus. Eu te abençoo para que você vá e dê muito fruto em nome de Jesus. E se você está aqui como alguém que está sendo evangelizado, eu quero que você declare comigo, porque talvez você diz, eu não sei orar, eu não sei como fazer isso, então faça isso comigo agora. Diga comigo assim, Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que Deus é amor e que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus por mim. Eu reconheço que eu era pecador, estou em pecado ainda. Eu reconheço que eu preciso de Deus e eu preciso me aproximar de Deus. Eu reconheço que eu estava morto e eu reconheço que eu tenho que viver de novo. E agora eu também creio que existiu uma cruz e que Cristo deu a sua vida nesta cruz. Hoje eu tomo posse da vida eterna em Cristo. Senhor Jesus, diga agora essa frase. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve agora o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, repita isso com muita fé, a partir de hoje, eu só sirvo a Jesus Cristo de Nazaré e mais ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos então concluindo aqui esta série dedicados ao evangelismo. E se prepare, porque está vindo aí uma nova série ministrada pelos outros pastores da nossa igreja. Segura que está vindo bênção demais. Se eu fosse você, eu não perdia. Semana que vem estamos juntos no próximo episódio da Minha Casa de Alívio, se assim Deus quiser. Se você curtiu esse vídeo, então deixe o seu like aqui, inscreva-se também no nosso canal, compartilhe com outras pessoas e também deixe os seus comentários. Você fazendo tudo isso, você está contribuindo para a propagação do Evangelho. Aí você pergunta por quê? Porque é assim que o YouTube entende. Quanto mais engajamento, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, quanto mais inscritos, ele entende que esse canal é importante e ele mesmo faz a sua propagação. Então, se você quer nos ajudar, deixa aí o seu like, curta, compartilhe e não se esqueça, ative aí o sininho para que também você receba as próximas ministrações.
Caso você não gostou, é só você deixar o seu dislike ou se desinscrever. Fique à vontade, mas eu amo você de qualquer maneira, eu amo demais a sua vida e eu espero que nós tenhamos ajudado você. Fica com Deus.